Quem está feliz com Deus aí? Glória a Deus. Quem tem muitos testemunhos para contar? Glória a Deus. Quem tem muitos testemunhos de luta para contar? Glória a Deus. Eita! E hoje eu queria falar de algo muito pertinente, que é algo que estava acontecendo comigo também, em oração. Quando Deus parece em silêncio. Quantos aqui já passaram por esse momento? Levanta a mão. Muitos? Existe uma pergunta em nós. Glória a Deus. Olha aí, então vai. Aí já tem gente até passando aqui. Tá todo mundo. Tá o tempo, vocês vão entender. Que existem algumas perguntas na nossa vida cristã que às vezes a gente mesmo não consegue responder sozinho. E nos pegamos em situações, olhamos para as circunstâncias e vemos e falamos: Deus não está me ouvindo. Como é que pode? Deus, por que que o Senhor está em silêncio? Por que que antes era um brado, agora eu não consigo ouvir a tua voz? Por quê? Nós oramos, nós buscamos, nós esperamos, mas existe um momento que parece que o céu faz silêncio. E a situação não é das melhores quando isso acontece, não é? Parece assim que é o turbilhão, aquele furacão, tudo acontecendo e você quer, não, hoje Deus, aí, nada, você não ouve. Você se pergunta: Deus ainda está me ouvindo? Deus se esqueceu de mim? Meu Deus do céu, se lembra de mim? Até quando que eu vou esperar essa resposta? Essa é uma pergunta que eu já me fiz e que às vezes eu me faço. Mas Salmos 13, no verso 1 até o 5, adivinha quem que estava nessa peleja? Davi. Isso não é particular de homens e mulheres de Deus que estão em pecado. Primeiro, se está em pecado, não é mulher de Deus, não é nem homem de Deus. Mas foram os principais homens que o Senhor levantou segundo o coração dele. E o próprio Davi pergunta: até quando, Senhor? Ele começa uma oração e pergunta: até quando, Senhor? E essa é uma das perguntas que eu me faço às vezes, que eu sei que você faz às vezes. Está passando por uma situação, perseguição, sofrimento, e você não ouve em nenhum momento Deus falar. Mas o mais lindo de tudo, já eu chego lá no mais lindo, porque até quando essa luta? Até quando essa espera? Até quando essa oração sem respostas? Quantos aqui estão com oração sem resposta? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Tem mais aí? 5, 6. Eu também, ó. Tem vez que Deus, né? Fica de boa, fica assim, ó. Vamos ver aqui. Mas o interessante, quando eu comecei a ler sobre Davi, sobre essa oração específica, é que Davi não se esconde. Esse sentimento de Deus não está ouvindo, não abala a fé de quem está de fato com Deus. Ele pergunta até quando, mas ele não está num ato de incredulidade, ele ainda está ali mesmo sem ouvir essa voz, sem ouvir essa direção. Ele se propõe ao quê? A ser vulnerável,
a estar nos pés do Senhor e falar: até quando? Ele não finge que está tudo bem, ele não faz uma oração religiosa: oh Senhor, meu Pai celestial, tu não falas. Não, ele só fala: Deus. Ele joga aquilo que ele está sentindo. Deus, até quando? Até quando o Senhor vai ficar em silêncio? Ele abre o coração diante de Deus. E eu te digo, Deus não se assusta com a nossa sinceridade. Deus não fala: nossa, esse cara aqui está conversando comigo desse jeito. Não, Deus vai ficar maravilhado quando olhar essa sua sinceridade e falar: ele está rasgando o coração, olha aqui que legal. Olha aqui. E Deus não responde não. Ele só fica olhando. Ah, meu filho, eu sei, estão te perseguindo, estão fazendo um monte de coisa. Mas Deus não se assusta com essa sinceridade. Às vezes nós achamos que orar e falar com Deus é só aqueles momentos que a gente tem muita coisa boa para contar, muita palavra bonita para Ele ouvir. Deus, meu Senhor, obrigado, porque o meu dia foi maravilhoso. Obrigado porque eu ganhei tanto. Obrigado, a minha comissão aumentou. Obrigado, eu ganhei tal coisa. Obrigado, meu casamento está maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque eu estou aproximando da palavra. E o nosso relacionamento com o Pai é um relacionamento de sinceridade. Tem hora que você tem que falar assim: ô Deus, o que está acontecendo, cara? Por que o Senhor não está me respondendo? Como pode? Você não está vendo, não. Rasga o coração na presença de Deus. E não é fácil, é difícil, cara. Davi pergunta: até quando, Senhor, você vai esconder de mim o teu rosto? Parece um ato de incredulidade, não, mas é ele crendo que tem um Deus, mesmo sem ele ouvir, mesmo sem ele mostrar o seu rosto. Davi permanece. Isso aqui é um ato de fé. Se você está orando e Deus não está te ouvindo, você sente que não ouve mais a voz de Deus, isso significa fé. Muitos vão falar: não, eu oro, mas não acontece nada, Deus não está me ouvindo. Eu já fiz isso. Quem já fez isso? Muitas vezes. E quando nós fazemos isso, é um ato grande, de uma fé verdadeira. Eu não estou ouvindo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo o rosto, mas eu continuo orando. Ele fez isso, indagando, jogando: Deus, como é que pode, rapaz? Você não vai aparecer não, meu filho. Era o cearense falando, né? Ô Pai, até quando, Deus? E nós percebemos algo muito importante. Mesmo confuso, mesmo ferido, mesmo sem entender, Davi ainda continua falando com Deus. Essa é uma diferença de homens que passam por tantas situações. Homens de Deus, não era qualquer pessoa, gente. Era Davi, ungido pelo profeta, derrubou um gigante improvável na sua casa, se tornou rei. Depois, um dia, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Uma coisa muito massa é que Davi, ele não fala, ele continua confiando. Davi não diz até quando, vida. Ele não diz até quando, destino. Até quando as circunstâncias, até quando meu patrão, até quando essa mulher vai me atazanar. Não, ele fala assim: até quando, Deus? Ele acredita no Deus. Significa que mesmo na dor, ele sabe quem está no controle de tudo. Deus não está te respondendo ainda, mas Ele está no controle. Amém? Você não ouviu aquela voz de filme: filho meu, eu estou aqui. Não.
ele continua confiando em Deus. Pode até questionar o tempo de Deus, mas nunca questione quem Deus é. E o massa aqui, essa oração dele vai mudar rapidinho. Já ela muda. Porque ele estava ali, não ouvindo a voz do Senhor. E isso nos leva a uma reflexão muito forte, que até os homens mais preciosos e próximos de Deus passam por essas coisas. O silêncio de Deus não significa ausência. Em Hebreus 13:5 vai falar: de maneira nenhuma te deixarei, nunca te abandonarei, de forma alguma, mesmo se você não está ouvindo a voz do Senhor. O silêncio não significa ausência. Quando você está ensinando o seu filho a andar de bicicleta, e ele confia que você está segurando, né? Aí ele vai lá, está confiando e tal. Aí uma hora, quando ele começa a pegar o equilíbrio, aí o pai solta a bicicleta, o filho do nada, meu Deus do céu, ele olha para trás e, não, meu pai não está segurando mais nada não. E o pai está lá atrás, só em silêncio assim, ó. Aí ele consegue. O pai está em silêncio, não está falando nada para o filho criar coragem, mas ele não está ausente. E o filho vai andando de bicicleta, ele olha para trás e fala: mano, meu pai não está aqui, eu não estou nem ouvindo ele gritar: olha a descida. Não, o pai está assim: deixa ele se virar. Eu não vou gritar, não vou falar, mas eu estou aqui presente. Amém? Até quando esconderei o rosto? O silêncio de Deus revela o coração. Salmos 66:10 vai falar: pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos afinastes como se afina a prata. Como que se afina a prata? Fala para mim, Warley. Não sei. Ela tem que passar onde? No fogo. Todo metal precioso, para ser refinado, para tirar a impureza, para ele ficar puro, ele passa por um processo. E esse processo não é bonitinho, não, é fogo, cara. O silêncio de Deus revela o nosso coração. Quando Deus não está falando, porque você não está ouvindo, Ele não está se escondendo, Ele está presente, mas está em silêncio. Porque isso está mudando, transformando ali o nosso coração. Quando tudo está bem, é fácil demais você confiar, é ou não é? Imagina, está tudo bem, não está dando nada de errado. Glória a Deus, não, Deus é bom e tal. E depois, aí quando não está tudo bem, aí que começa esse refinamento, como é que fala uma palavra? Aprimoramento. Você vai sendo aprimorado, não é? Você não está ouvindo, mas você está acreditando. Está tudo ruim, mas você continua orando. Está tudo acontecendo contra, e você ainda está lá. Deus, beleza, você está calado, mas eu ainda creio. Você não está, mas eu sei que você está comigo. Continua. Nossa fé é provada, nossa dependência é testada, nosso coração é revelado. Deus usa o silêncio para amadurecer aquilo que a pressa não desenvolve. Eu estava conversando com os jovens, né? E jovens têm essa ansiedade de, cara, eu estou parado, eu estou estagnado. Mas só tem uma coisa, isso vai ser aperfeiçoado. O amadurecimento faz aquilo que a pressa não consegue. Aperfeiçoa, te aperfeiçoa. Deus não está respondendo, mas Ele está te vendo.
Deus não está gritando nem bradando, mas Ele está observando. Dá mais uma pedalada aí, meu filho. Dá mais uma pedalada aí, meu filho. Eu estou aqui, mas eu vou ficar de boa para você ser aperfeiçoado. Amém? O silêncio, Deus aprofunda a oração. O silêncio de Deus aprofunda a oração. No Salmo 13, versos 3 até o 5. Olha para mim e me responde. Olha para mim e responde-me. Aqui já está no meio da oração dele. Ele começou o quê? Oh Deus, cadê você, Pai? Como é que pode? Até quando eu vou clamar? Você vai esconder o rosto de mim? O interessante da oração é que você começa mesmo assim, meio indagando. Aí daqui a pouco você já começa desenvolvendo. Você começa a orar até para coisas que você não estava querendo orar. Por quê? Quanto mais você vai fazendo, mesmo sem ouvir, mesmo sem ver aquela presença, isso vai mudando o seu coração e te dando mais e mais assunto para falar com Deus. Vai te aperfeiçoando, a sua oração vai ficando mais profunda. E agora ele já estava, oh, Senhor, olha, ele já não estava indagando, ele já falou, Senhor, olha para mim, Senhor, dá uma olhadinha para mim aqui, o teu servo está paia hoje, a tua serva não está nos melhores dias hoje, olha para mim, responde-me, Senhor, eu sei, Senhor, que eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Eu começo assim, eu começo conversando, Deus, hoje eu vou orar, e daqui a pouco eu já estou orando para Rayane, eu tenho que orar toda vez, né, mas coisas específicas, orando por mim, orando por vocês. Cada vez você vai aprofundando, trazendo mais conteúdo para esse diálogo com o Senhor. Davi não parou de orar mesmo nessa situação, ele aprofundou a sua oração. Não pare de orar quando você achar que Deus está em silêncio. Não pare, intensifica ainda mais. Ele está te vendo. A oração não muda apenas a circunstância. A oração muda o nosso coração. Você pode estar querendo orar para receber uma graça específica, para receber uma resposta, mas quanto mais você fala com Deus, mais o seu coração está voltado a esse relacionamento verdadeiro com o Pai. Independente da situação, independente se está bom ou ruim, independente se está ouvindo ou não, independente se você vê anjo no quarto ou não, independente se você ora e o chão treme ou não. A fé é a certeza daquilo que eu não. A fé é a certeza daquilo que o quê? Que você não vê, que você não sente, que você não arrepia. Por isso que nós acreditamos. É na dificuldade, por isso que a gente é questionado. Você está acreditando, mas só acontece coisa ruim. E ainda assim eu acredito. Só tem notícia ruim. Bom, ainda assim eu acredito. Amém? A fé é confiar mesmo sem resposta. Eu, porém, confio no teu amor. Olha como já mudou. No 4 e no 5 ele estava, Deus, como é que pode, cara? Você não responde, você não me responde. Antes a gente era, né, um pouco idólatra, pagava promessa, não é? Nossa, se meu time ganhar, eu vou andar no Mineirão de joelho. Se alguma coisa acontecer, eu vou. Não é? Você ia pagando promessa para confiança. Se Deus fizesse algo, aqui a situação é diferente. Mesmo não acontecendo, mesmo o cenário não mudando, mesmo tudo indo contra, Ele fala o quê? Eu confio. Eu confio. A fé não se sustenta nas respostas de Deus. A fé se sustenta no caráter de Deus. Quem Deus é? O que Ele fez comigo e com você? Que graça é essa que me alcançou?
E não estou aqui, gente, valorizando o sofrimento, nem colocando que esse sofrimento, nossa, é bênção, não. Mas isso não pode abalar a fé no caráter de Deus, se você o conhece de fato. Amém? Oh, Senhor. E esse versículo nós sabemos de cor. Deus ainda está escrevendo a sua história. Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas todas as coisas cooperam, Rayane. Todas as coisas cooperam, João, Felipe, Mateus. Para os que amam ao Senhor. A nossa oração deve ser essa, uma oração de choro, de clamor, de rasgar o coração. Aí no meio a sua oração já começa a aprofundar, no meio seu coração foi transformado, e no fim você fala: eu confio, Pai. Só de você falar, é de verdade. O nosso cérebro, ele age conforme nós falamos palavras também, não é? Quando eu falo aqui, mesmo nesse contexto, mesmo nessa primeira oração ali, de perguntando a Deus onde Ele está, quando no final você fala, eu confio, até o tom de voz meu muda. Eu confio em Deus. Você pode chorar, cara, você chora, e no final você fala, respira fundo comigo, respira. Respira fundo agora, puxa pelo nariz e solta pela boca. E fala, eu confio em Deus. Já sai forte, até quem está gripado aí, não sai um. Eu confio. Que essa confiança que Davi estava num contexto de morte, de guerra, perseguição, Saul atrás dele, não é? Ele se escondendo, mas ele confiava em Deus, cara. Deus pode não estar falando, gritando, ou fazendo vozes cinematográficas para você ouvi-lo. A confiança sustenta a fé em Deus. Pega essa da Maria. Boa, Maria. Confia. Que está perto, cara. Está pertinho de Cristo voltar. Eu acredito. Ele vai falar, nossa, agora eu conheço. Eu te conheço. Muitos naquele dia, no final, vão falar, Senhor, eu preguei no seu nome, eu expulsei demônios, eu fiz um monte de coisa, cantei na igreja, estava todo domingo, preguei, era até pastor, orei um dia de manhã, toquei, fazia culto. Aí Jesus vai falar, afaste de mim porque eu não te conheço, cara. Eu não quero saber se você canta, se você prega, se expulsa demônio, se é do louvor, se é da mídia, se aparenta ser alguma coisa. Eu quero saber se nas horas mais difíceis você estava confiando em mim, porque você me conhecia. Até na nossa amizade, as amizades que nós temos, quando você sabe que a pessoa é uma amiga mesmo, é quando o quê? Quando ela precisa de você de verdade, quando não é nada assim, mano, hoje eu tô lascado. Eu sei que todo mundo vai falar que é bom você celebrar quando alguém tá, não é? Ser amigo quando alguém ganha alguma coisa, você celebra. Mas quando você sabe de fato que tem uma amiga, quando você vai lá, e mesmo você estando todo lascado, ele não abre a boca para te julgar, né? Ele não abre a boca e fala, você está errado nisso, ele fala assim, irmão, você vai passar por isso. Aí quando você confia em alguém para contar algo ruim, não é bom? Quando você confia em alguém para contar algo bom, também é muito bom. Mas quando você sabe que está aquilo, mano, eu tenho amigos que eu consigo conversar e falar, gente, eu estou mal. Isso é o que? Vulnerável, transparente.
não está colocando máscara todo o tempo. Então, para Deus, nós temos que ser dessa forma também. Mesmo Ele sendo onisciente, sabendo de tudo, mas principalmente porque Ele sabe de tudo, Ele sabe quando você só ora fingindo, ou só ora mais ou menos. Rasga o coração diante de Deus e confia, mesmo quando Deus está em silêncio. Amém? O silêncio de Deus nunca significa que Ele parou de trabalhar. Ele está com você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você espera, Deus está agindo. Enquanto você ora, Deus está movendo coisas que você não consegue ver. Porque nós somos limitados. Mas Deus não tem limites. E de novo, se você crê que Deus é seu Pai, o seu Pai só vai te colocar em coisa boa, é ou não é? Às vezes você está orando e aquilo não era para acontecer mesmo. Você está conversando com seu pai, você acha que o Joaquim chegar para mim, ô pai, eu quero agora, você está tirando carteira, você vai comprar um carro, deixa eu dirigir o carro. Aí eu vou falar o quê? Lógico, Joaquim, pega aqui, senta aqui no meu colo aqui, dirige aqui. Olá, galera. Os cavalos, o Ed vai. Não, eu não vou fazer isso. Não está na hora. Ele pode chorar, espernear. Não está na hora. E eu sei, eu vou falar, não, meu filho, não. Não é para agora. E ele tem 6. Ele só vai dirigir depois dos 18. É quantos anos aí? 12 anos. Só, tipo assim, às vezes Deus não quer que aconteça isso agora, porque você não está preparado para isso. Amém? Mas se você entender e confiar que Deus é seu Pai, tem um fim em todo o propósito. Ele vai responder quando o seu coração mudar. E Ele vai entender, essa é a hora. Aqui, meu filho. Lembra que você não estava preparado? Aqui, ó. Lembra que a sua fé foi inabalável mesmo naquele momento? Olha aqui o que ia acontecer, cara. Confie em Deus. Confie em Deus. Amém? Quando Deus parece em silêncio, Ele ainda está escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos orar mais uma vez essa manhã, Deus. Nós cremos que o Senhor é um Deus que nós podemos confiar, sim. Mesmo quando o Senhor está em silêncio, mesmo quando não está dando tudo do jeito que nós queremos, a nossa confiança não são nos nossos planos, não é a nossa vontade, não é aquilo que nós achamos que é bom para nós, é a Tua vontade, Senhor. Nos faça caminhar na Tua vontade. Nós confiamos em Ti, Deus. Confiamos que o Senhor só tem o de melhor para nós. Os nossos planos são bons, mas os Teus são infinitamente melhores do que o meu. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio no Teu amor. E esse até quando um dia vai acabar. E o Senhor vai falar e bradar aos nossos corações. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor está do nosso lado, mesmo em silêncio. Mude o nosso coração, Pai, como o de Davi, que ele entendeu que a confiança não está nas circunstâncias, mas sim no caráter do Senhor, que é imutável. Deus é bom. Bom. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém.